E por último, a gente vai falar um pouco do tema de alimentação e mudança climática. E para isso, a gente convidou a líder Ana Correia e o líder Danilo Vassari. A Ana é graduanda em Relações Internacionais, que descobriu a causa climática como propósito de vida. Ela é uma Fellow Youth Climate Leader, embaixadora do Thought for Food e coordenadora voluntária do painel do Climate Reality no TED Countdown do TEDx Savassi. Esse que você está assistindo agora. Obrigada, Ana. O Danilo, ele é engenheiro ambiental e urbano pela UFABC, atualmente cursando o MBA em projetos sustentáveis e inovações ambientais na UFPR. Ele é líder e trabalha na empresa Way Carbon e na ONG Cidadão Pro Mundo. Acredita que podemos construir juntos um mundo melhor, mais justo e sustentável. Ao mesmo tempo que o nosso sistema alimentar é um grande contribuidor para a mudança do clima, ele também é extremamente vulnerável aos seus efeitos. E nessa apresentação hoje vamos falar um pouquinho disso para vocês. As plantas alimentícias das quais contamos hoje foram selecionadas por gerações pelos humanos desde a Idade da Pedra, e guardaram as que eram mais deliciosas e nutritivas. O problema se dá porque a concentração de CO2 na atmosfera hoje em dia está acima de 416 partes por milhão, e na época estava abaixo de 260, e também com temperaturas mais baixas. Ou seja, as temperaturas ficam mais altas e as plantas têm dificuldade de prosperar, o que ameaça o nosso sistema alimentar inteiro. Você pode verificar isso no gráfico que está exposto no slide. Nesse sentido, o aumento de temperatura tem como um de seus reflexos a ocorrência de eventos climáticos anormais. Globalmente, chuvas e inundações extremas aumentaram 4 vezes desde 1980. E a temperatura mais alta leva a maior evaporação da água da Terra, o que nos deixa mais suscetíveis à desertificação. O problema se agrava porque quando a chuva finalmente chega nos lugares que estavam secos, o solo tem mais dificuldade de absorver essa água, o que provoca inundações. Esses eventos climáticos estão se tornando cada vez mais intensos e imprevisíveis. Com isso, fazendeiros que dependiam de chuvas para a sua colheita são surpreendidos com secas rigorosas, e até mesmo o contrário já acontece, quando chuvas além do esperado destroem plantações inteiras. Segundo a OMS, esses efeitos devem atingir principalmente a produção alimentar de países em desenvolvimento, que já sofrem com a insegurança alimentar. Uma das maravilhas da globalização é que o nosso sistema alimentar atualmente é extremamente interconectado, possibilitando importações e exportações entre países que têm expertise em determinadas culturas. As principais colheitas estão concentradas em regiões específicas do planeta, especialmente de milho, batata e arroz. Porém, as chances de choques simultâneos na produção do milho, por exemplo, passam de 0% para 7% em um cenário de aquecimento de 2 graus, e para 87% em um cenário de aquecimento de 4 graus Celsius. A mudança do clima impacta ainda o sistema de fornecimento de alimentos de outras formas. Por exemplo, somente em 2020 nós tivemos 3 nuvens de gafanhotos na América do Sul, atacando principalmente as regiões da Argentina. Esses eventos tendem a se repetir com maior frequência e estão associados muitas vezes aos aumentos de temperatura. Altos níveis de CO2 também reduzem as defesas naturais das plantas alimentícias, tornando-as mais sensíveis aos seus predadores naturais. Como se não bastasse, o aumento da temperatura nos oceanos também impacta na qualidade nutritiva de peixes, o que, então, indiretamente atinge toda a cadeia de consumidores. Outro problema da mudança do clima está associado à concentração e acúmulo de toxinas nas plantas. Altas temperaturas e condições de secas tendem a aumentar os níveis de nitratos em culturas como trigo, milho e cevada. O consumo de nitratos tende a atrapalhar e interferir a qualidade de oxigênio transportado no sangue. A mudança do clima também pode impactar em doenças nas plantas. Por exemplo, a ferrugem da folha de trigo se desenvolve em altas temperaturas e pode acarretar em redução das perdas de safra de 20% a 30%. O aumento da concentração de CO2 também impacta nas plantações de arroz, este que é um dos principais alimentos de todos os brasileiros. Se não bastasse, lamentavelmente em 2020, a Covid-19 tornou a situação ainda mais difícil.
Além dos problemas de saúde, houve redução de renda, consequentemente, aumento da pobreza e também aumento da fome. Existe uma estimativa por parte das Nações Unidas, a ONU, de que nós podemos ter, até o ano de 2050, 1 bilhão de migrantes climáticos que estão associados, entre outros problemas, às questões de redução de disponibilidade de alimento e conflitos por uso do solo. E se eu disser que muitos desses riscos que estão condicionados à produção do nosso alimento estão diretamente conectados com a maneira que estamos produzindo ele, globalmente, 69% do uso da água está associado à agricultura e à pecuária, que também contaminam os solos e recursos hídricos com seus dejetos. No Brasil, a criação de animal para produção de carne, o uso de fertilizantes e as mudanças no uso da terra, como queimadas e desmatamento, são responsáveis por 69% das emissões de gás de efeito estufa do país. A monocultura da soja, o principal grão cultivado no país, tanto para a alimentação humana quanto para a produção de ração animal, demanda grandes extensões de terra para ser produzida. Isso ameaça biomas ricos em biodiversidade, como o Pantanal, a Amazônia e o Cerrado. O fogo é o instrumento mais utilizado por essas atividades, por rapidamente queimar áreas densas em vegetação. O problema é que essas queimadas intencionais ocorrem muitas vezes ilegal e descontroladamente, ameaçando habitats riquíssimos em fauna e flora, como vocês podem ver nessas fotos do Pantanal. A diversidade biológica do nosso planeta é fundamental para o nosso sistema alimentar, por contribuir para a saúde do solo, evitar pestes e promover a polinização. Temos reduzido a biodiversidade do nosso planeta e degradado o solo que nos fornece os nutrientes que precisamos, pelo uso nocivo e excessivo dos recursos naturais. Isso atrapalha a nossa capacidade de fornecer alimentos para nós mesmos e para as próximas gerações. A natureza tem muitas soluções para tornar o sistema de produção de alimentos mais sustentável. Para isso, precisamos estar atentos aos seus ciclos ecológicos e alinhar a todo o conhecimento adquirido e tecnologia que desenvolvemos nos últimos anos. Uma primeira abordagem certamente deve ser a recuperação de áreas degradadas. Segundo a Embrapa, no Brasil nós temos cerca de 200 milhões de hectares de pastagens. Aproximadamente 75% desse volume está em algum grau de degradação. Essas áreas devem ser recuperadas porque, infelizmente, 80% do desmatamento da Amazônia, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, está associado à abertura de novos pastos para a pecuária. Uma segunda abordagem deve ser a rotação de culturas, onde o solo recebe o adubo anterior e promove um maior ganho para a cultura seguinte. Além disso, uma outra abordagem possível e muito interessante são os sistemas agroflorestais, onde árvores e outros tipos de cultura criam um ecossistema colaborativo que garante produção ao longo de todo o ano e contribui para biodiversidade, redução de eventos extremos, melhoria da qualidade do solo e disponibilidade de água. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, os sistemas agroflorestais, em conjunto com outras atividades de agricultura e pecuária, têm um potencial de mitigação estimado em 2 até 9 gigaton de CO2 equivalente por ano até 2050. Finalmente, é muito importante lembrar que solo e árvores preservados também contribuem com o sequestro de carbono. Segundo o Dr. Ratan Lal, especialista na área e ganhador do Prêmio Mundial da Alimentação em 2020, o sequestro de carbono no solo e na vegetação de todo o mundo tem um potencial de mitigação dos níveis de CO2, reduzindo este componente na atmosfera em até 156 partes por milhão ainda neste século. Esse volume é tão grande que corresponde à diferença dos níveis pré-industriais para até os dias de hoje. Isso é uma forma de lembrar o como as técnicas regenerativas podem apoiar na gestão do carbono e no mundo mais sustentável através da alimentação. No nível individual, podemos evitar o desperdício, optar por orgânicos sempre que possível e também desembalar menos e descascar mais. Segundo a Abras, 24 toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano aqui no Brasil. E com isso, toda a energia e os recursos que foram utilizados na sua produção. Também é importante pensarmos
no descarte desses alimentos. A compostagem é um ótimo método de reciclagem dos resíduos orgânicos, reduzindo o volume dos aterros e produzindo um fertilizante natural. Além disso, podemos também repensar o nosso consumo de carne. Segundo a ONU, um norte-americano come em média 3 hambúrgueres por semana. Se um desses fosse substituído por um hambúrguer feito à base de plantas durante um ano, seria o mesmo do que reduzir a emissão de gases de efeito estufa de 12 milhões de carros no mesmo período. Individualmente podemos fazer muita diferença, né? Faça da sua alimentação um ato político, porque se fecharmos nossos olhos por que está por trás dos nossos alimentos, estamos dando liberdade para que o sistema nocivo de produção continue. Pense, o que está dentro do meu prato, que indústria eu estou apoiando, seja parte da solução, uma refeição por vez. Falamos até aqui de 5 temáticas: energia, transporte, materiais, natureza e alimentos. Cada uma delas é impactada diferentemente pela mudança do clima e, ao mesmo tempo, propõe soluções para o que é o maior desafio do século. Infelizmente, nenhuma delas é capaz de resolver esse problemão sozinho e nem vencer essa guerra. Da mesma forma, eu, você e cada ser humano é impactado pela mudança do clima e também pode apoiar as soluções. Muitas vezes nós sentimos que as nossas atitudes são muito pequenas e que não trazem resultados, mas isso não é verdade. Nós podemos sim juntos fazer grandes coisas e transformar o mundo num lugar melhor. Te convido hoje a refletir qual é o seu papel, o que você pode começar a fazer, até onde vai o seu alcance. E te convido, vamos fazer algo diferente? Vem junto comigo nessa